salvo nas minhas fraquezas, pois se eu vier a gloriar-me, não serei nércio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim ver ou em mim ouvir. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Os irmãos pudessem tomar seu assento. Eu sou sempre grato a Deus por mais uma oportunidade concedida. Já vim aqui algumas vezes e sempre que venho eu me sinto em casa, porque além do pastor ser parente, mais da minha sogra é parente dele, e minha esposa, prima dele também, mas não só por isso, mas também porque a graça do Senhor ela é tremenda nesse lugar. Graças. O poder e a misericórdia de Deus, eu sempre, nessa oportunidade que eu estive aqui, eu pude sentir o poder e a graça do Espírito Santo na vida da igreja. E eu, desde que cheguei nesse altar, nesse púlpito aqui, eu pude sentir, que essa é uma igreja cheia da graça e da unção e do poder de Deus. Amém? Deus possa abençoar os irmãos. Estou vendo alguns irmãos conhecidos, a irmã Laninha, que Deus abençoe. Daniel, muito tempo que eu não vejo Daniel, e outros irmãos que eu já conheço, mas que Deus possa nessa noite estar falando aos nossos corações. Amém? O apóstolo Paulo, ele estava na cidade de Éfeso no período da sua 3ª viagem missionária, quando ele recebe alguns irmãos que veio de Corinto para visitá-lo, não só para ver Paulo, mas também para trazer notícia da igreja. Pelo menos 3 obreiros chegaram ali com uma oferta na mão para entregar a Paulo, e esses irmãos entregaram a oferta no capítulo 16 de 1 Coríntios, capítulo de número 16, versículo 17. Esses irmãos entregam a oferta a Paulo, Paulo está satisfeito, mas a notícia que Paulo recebe é que a igreja não vai bem. A saúde da igreja era o que preocupava mais Paulo, porque Paulo foi formado pelos da família de uma irmã ou de um irmão, porque o nome é ambíguo, ou seja, pode se referir tanto ao homem quanto à mulher, e o nome era Clói, uma família de Clói, e a Bíblia diz que essa família trouxe uma má notícia para Paulo, de maneira que Paulo ele fica como que preocupado, porque ele está longe de Corinto, ele não pode mandar um WhatsApp para lá, ele não pode usar as redes sociais como nós temos, mas Paulo ele fica preocupado, e por isso ele escreve pelo menos 4 cartas a esta igreja. Ele escreve uma carta que se perdeu, está em 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9, e ele diz: já em carta escrevi para que não se associeis com os incrédulos. Então era uma igreja que estava se misturando com o mundo, e Paulo tem esta preocupação, porque quando o mundo começa a entrar na igreja, a espiritualidade da igreja se espalha. Então esta é uma das maiores preocupações, porque era uma preocupação porque algo que está externo entrar na igreja, a igreja começa a se dissolver espiritualmente. Mas Paulo também tem outros problemas, como um jovem que se dava com a mulher de seu pai, sua madrasta. Alguns irmãos tinham algumas demandas entre si, não resolvia entre eles, levava para os tribunais da cidade. Outros irmãos, no capítulo de número 7, abandonavam suas mulheres por qualquer motivo, somente porque ela não era mais bonita. Talvez ela criou uma ruga, e alguns irmãos abandonavam suas mulheres. No capítulo 8, alguns irmãos diziam: não vou comer nada do mercado, porque tudo que está lá foi oferecido a Afrodite, as imagens daqui de Corinto, e além do mais foi manuseado pelas prostitutas daqui. Não comeremos. De
de maneira que agora alguns irmãos, né, não diziam não comemos, e isso Paulo começou a chamar uns de forte e outros de fracos, porque não faziam parte de algo que Deus havia abençoado. E de maneira que essa era uma das maiores preocupações de Paulo. E agora Paulo está lá em Éfeso, sabe de tudo isso e outras coisas mais. Mas o que havia de pior dentro daquela igreja de Corinto é que havia alguns judeus que se converteu ao cristianismo, mas não deixou o judaísmo. Eles eram conhecidos como judaizantes. Eles estavam infiltrados no meio da igreja, mas porém eles ainda não haviam se convertido. Eles olhavam para os seus irmãos que eram gentios e diziam: vocês não vão ser salvos porque vocês não estão andando de acordo com a lei. E esses homens, esses falsos mestres, atribulavam a igreja. Quando você tem um irmão que se acha muito conhecido dentro da igreja, é um problema. Ela vê sua igreja quer ouvir o que o pastor está dizendo para ela. Mas alguns irmãos se manifestam dizendo que ele é mais sábio do que o pastor e quer dar um ensino particular para a igreja. Mas Deus colocou, foi o servo dele aqui como orientador da igreja, e a Bíblia diz que você tem que ouvir o teu pastor e não ouvir a terceiro. Esta é uma preocupação do apóstolo Paulo, porque falsos mestres na igreja, ele pode mudar o rumo de uma igreja. Quando tem falsos ensinadores dentro da casa do Senhor, a igreja não está muito bem espiritual, porque não estão havendo uma concordância, um só propósito, um só pensamento. Mas Paulo, ele estava ali e ele sabia que quando ele escrevesse essa carta, enviasse essa carta, chegasse até ali a igreja de Corinto, esses falsos profetas que estavam ali, que eram judaizantes, judeus, que se converteram parcialmente ao cristianismo, mas não deixou o judaísmo, eles estavam ali para confrontar a carta de Paulo. E uma das acusações desses falsos mestres era dizer que Paulo não era apóstolo. Primeiro, porque Paulo não esteve com os 12, no colégio dos 12 com Cristo. Segundo, que Paulo pregava contra a circuncisão, segundo Deus tinha dado a Moisés ou a Abraão, para que pudesse passar por toda a sua geração. E quando Paulo pregava contra isto, era como se levantar vários inimigos contra eles, judeus. E agora Paulo escreve a carta sabendo que esses que estão na igreja, eles vão querer combater o ensino de Paulo. Ele dizia: Paulo não pode ser apóstolo, porque aonde quer que Paulo chega, ele está apanhando. Porque Paulo apanhou ali em Filipos, Paulo apanhou em Éfeso, Paulo apanhou em Listra. Mas Paulo, ele era um servo escolhido pelo Senhor. Deus havia separado ele para apóstolo quando ele estava indo para o caminho de Damasco. Ele caiu ao chão, como ele estava cego. Deus usou várias formas para que pudesse transformar aquela vida daquele homem. Deus não mudou o nome dele, era somente um nome que circulava entre os gregos, entre os romanos e também entre os judeus. De maneira que a Bíblia nos diz agora que Paulo, ele sabendo dessas acusações, ele foi informado que havia acusações contra ele, e ele disse: olha, eu não vou me gloriar nisto. Eu sei que um dia, na minha segunda viagem missionária, eu passei aí em Éfeso, está relatado em Atos capítulo 18, quando Paulo entrou pela primeira vez em Éfeso, em Corinto, de maneira que ele veio correndo de Filipos, chegando em Tessalônica, ele foi morar próximo à igreja, uma sinagoga. Enquanto ele estava próximo ali à sinagoga, morando ali, pelo menos 3 semanas ele esteve na igreja. E quando Paulo chegava na igreja, a igreja enchia, tudo para ouvir os ensinamentos de Paulo. Mas quando Paulo, ele não ia no culto, todos queriam saber onde estava Paulo e ninguém vinha para o culto. Porque a mensagem de Paulo era uma mensagem de salvação, era uma mensagem de libertação em Cristo. De maneira que esse povo não vinha à congregação ali em Tessalônica. De maneira que as autoridades, a direção da igreja, era a sinagoga, foi até algum lugar próximo e contratou os bandidos daquele lugar, se fosse a língua mais apropriada para hoje é esta. Contratou os bandidos daquele lugar e disse: olha, há um homem que está perturbando a nossa sinagoga, ele e um grupo de mais outros homens. De maneira que eles vieram para apanhar Paulo, e Paulo teve que
indo para Bereia. De Bereia, esses homens chegaram até lá, até que Paulo passa por Atenas e chega em Corinto e ficou ali pelo menos 1 ano e 6 meses pregando o Evangelho. É uma cidade enterrada no pecado, é uma cidade enterrada na bruxaria, em tantas outras coisas que faziam com que o homem se afastasse de Deus. Havia dessa deusa conhecida como Afrodite, aonde que havia somente para adoração nos seus cultos, era necessário que 1000 prostitutas estivessem ali para se oferecer aos homens que vinham para a festa, de maneira que todos os anos os homens eram os mais assanhados para chegar lá. Se as prostitutas se entregavam de graça, tinha homem bastante, de maneira que havia também um deus ali conhecido como Apolo, uma imagem conhecida como Apolo, que era o deus com os homossexuais. Então era uma cidade entregue à promiscuidade, entregue ao pecado, entregue à imoralidade, de maneira que Paulo é necessário ficar ali pelo menos 1 ano e 6 meses pregando o Evangelho. E quando acabou, o Senhor disse para ele: Paulo, não te cale, fica aqui, fale e não te cale, porque eu tenho muitas obras para salvar neste lugar. E agora diz a Bíblia então que Paulo, depois desse tempo, ele vai continuar suas viagens, voltando para Antioquia da Síria, mas depois ele faz outra viagem para essa região da Ásia Menor, e se hospeda ali na região da cidade de Éfeso, e fica ali 3 anos pregando o Evangelho, quando ele funda pelo menos 9 igrejas, que a Bíblia relata: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, Filadélfia. Essas igrejas foi Paulo que fundou, ou não ele diretamente, mas algumas foi fundada por intermédio dele, sem contar Colossos e Hierápolis, outras igrejas que foram formadas por Paulo. Paulo tinha uma preocupação com a igreja. Uma das maiores preocupações de Paulo era combater os falsos ensinos da igreja, os falsos mestres. E por isso ele disse: eu conheço um homem, se na carne não sei, se no espírito não sei, mas foi levado ao 3º céu. Eu não sei se os irmãos querem chegar no 3º céu. Quem quer? Ninguém quer? Quantos querem dizer amém? Amém. Glória a Deus. Jesus disse: eis que vou vos preparar lugar. João 14: eis que vou vos preparar lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde quer que eu esteja, estejais vós também. A notícia que eu tenho para dar para a igreja esta noite, para os irmãos que estão aqui no culto hoje, é que tudo já está preparado para a igreja partir. Os sinais que evidenciam a vida de Cristo estão se cumprindo dia após dia. E nós, como igreja do Senhor, precisamos estarmos em alerta a todo tempo. Ontem nós estávamos falando na igreja, falando sobre isso também, de que nós estamos vivendo um momento de despertamento da igreja. A igreja precisa se despertar. Precisamos acordar do sono da indolência. Tudo está se cumprindo diante dos nossos olhos, e nós, às vezes, mesmo de olhos carnal, físico aberto, nós às vezes não conseguimos ver o cumprimento das Escrituras. E estamos na igreja como se estivéssemos em qualquer lugar na vida, menos dentro de uma igreja. Se comportamos de várias maneiras, mas não como um cristão em Cristo deve se comportar. A igreja do arrebatamento será uma igreja lavada, comprada pelo sangue do Cordeiro, de maneira que a igreja ela vai para este lugar, terceiro céu. Uma certa vez eu estava ouvindo algo sobre uma cientista, uma mulher cientista, e ela começou com a sua luneta de grande alcance. Ela mirou aquilo para o céu, para as estrelas, e começou a procurar alguma coisa que pudesse lhe trazer curiosidade. E quando ela focou em algo diferente, ela começou a aproximar ainda mais a sua luneta, ao ponto de que ela viu algo como que se fosse uma pequena cidade. E ela começou a chamar os demais cientistas e dizerem a eles: olha, parece que eu estou vendo algo diferente, algo semelhante, uma cidadezinha pequenininha está aparecendo na minha lente. E os outros cientistas ficaram como que sem acreditar: como que pode cidade no céu? Mas nós podemos confirmar que existe um lugar lá preparado para a igreja. Eu não sei se foi a cidade santa que ela viu, mas eu tenho certeza no meu coração que existe uma lá, e
olhos carnais não podem ver. A Bíblia chama esse terceiro céu é conhecido como céu eporâneo, no grego, eporâneo, céu além do céu interplanetário. É o céu que é conhecido como céu dos céus, é conhecido como céu espiritual. Esse é o lugar onde a igreja estará morando naquele grande dia. Eu estou me preparando para ir para lá. Glória a Deus. Existe o céu mesurano, é o céu conhecido como céu interplanetário. É onde está o Sol, a Lua, as estrelas, as galáxias. Existem bilhões de galáxias, para cada galáxia trilhões de estrelas. É um espaço infinito que nós não podemos dimensurar. Em 1969, um astronauta, Neil Armstrong, ele foi até a Lua, e quando ele pôs seu pé na Lua, ele achou-se um lugar tão glorioso, olhando em volta de si, vendo aquelas estrelas brilhando. Ele disse: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aleluia! Só de olhar a manifestação da glória do Senhor na criação já é motivo de nós glorificarmos ao Senhor. Isso no terceiro céu. Que dirá quando nós chegarmos no terceiro? Isso no segundo céu. Que dirá quando chegarmos no terceiro? Será um momento de glorificação da igreja. A Bíblia diz que quando nós saímos daqui, de acordo com Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, 4:13, Paulo disse: eu não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. Os mortos ressuscitarão primeiro. Esse é o propósito de Deus. Primeiro propósito: ressuscitar os mortos. Às vezes nós ficamos preocupados com os nossos adquiridos que morreram no Senhor, e às vezes no nosso coração bate uma saudade do teu pai, da tua mãe, do teu irmão, de alguém que partiu e deixou saudade que não volta mais aqui nessa vida. Mas a notícia é que Deus vai dar prioridade a eles. Claro que vai ser uma fração de segundo, mas quando Jesus vier buscar a sua igreja, o Senhor vai dar prioridade aos mortos. Claro que todos os mortos ressuscitarão, mas o Senhor dará prioridade a esses, mais por causa de que muitos cristãos morreram como mártires em Cristo. E o Senhor, naquele dia do chamado, Ele vai querer honrar esses tais cristãos que entregaram suas vidas por amor a Cristo. Será que ainda existe crente aqui que está disposto a entregar a sua vida a Cristo, por Cristo? Graças a Deus. Será que se de repente alguém te levar à prova, se o Senhor te permitir ser provado, claro que Deus não vai te provar, porque se Deus não permite, se Deus não é provado, Deus não prova ninguém, mas se Deus permitir que os homens venham trazer tentação sobre a tua vida, será que nós estamos preparados para esse dia da tentação? Vamos negar o Senhor? Mas o Senhor tem um povo seu, que na qual, quando o Senhor vier buscar a sua igreja, o Senhor dará prioridade. Primeiro propósito: ressuscitar os mortos. Segundo propósito: transformar os vivos. Às vezes você está aí igual eu, né? 50, não vou falar não, né? 54, mas pastor tão velho assim, 54 só. 54, né? Não estou novo igual o Rafael, não. E às vezes nós já começamos a sentir dor no corpo. Tem irmão aí que está com 20 já está sentindo dor no corpo. Dirá os mais velhinhos, né, coitados? Coitados dos mais velhinhos. De maneira que quando o Senhor vier, não vai ter ninguém indo mais para a sepultura. Cristão não. Nós seremos transformados e arrebatados para estar com o Senhor. Essa é a minha esperança. A Bíblia diz que quando nós formos arrebatados, nós vamos para um lugar conhecido como Bema, no grego Bema,
tribunal compensatório. Será o lugar onde o Senhor vai retribuir a cada um segundo as suas obras. Tudo que você fez nesta vida, concernente à obra do Senhor. Quando Paulo escreve aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 11, Paulo diz que as nossas obras serão comparadas a alguns, pelo menos 6 tipos de materiais: madeira, ou seja, ouro, prata, pedras preciosas, madeira, palha e ferro. E as obras de cada um vão ser provadas, e nós vamos então chegarmos diante do Senhor. E a Bíblia diz que as obras que passarem pelo fogo, ou seja, depois que o Senhor conferir com os teus olhos, e as suas obras forem semelhantes a ouro, prata, pedras preciosas, você receberá o seu galardão. Mas também, se as suas obras não forem consideradas obras boas, como madeira, palha e feno, que são sensíveis ao fogo, você será salvo mais pela graça. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 8, versículo 1, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não está mais na carne no mundo, mas que está diante do Senhor. Amém. De maneira que o Senhor vai ali provar a nossa fé. Quando nós lemos Cantares, capítulo 4, versículo 12, se não me engano, de uma inspiração celestial, Salomão diz a mim: levou-me à sala do banquete, o seu estandarte para mim é o amor. Ele está contando uma história que vai acontecer no céu. Porque depois que nós apresentarmos as nossas obras diante do Senhor, e o Senhor, mediante o amor, o estandarte do amor, Ele vai chamar a igreja para ser conduzida ao céu. Parece que o salmista Davi viu isso no livro de número 24. Ele vai marchando de caminho, é como que Cristo vai caminhando na frente e a igreja marchando atrás de Cristo. E de repente, a igreja começa a gritar bem alto para que as portas das entradas celestiais comecem a se abrir. A igreja começa a gritar: levantai-vos, ó portais eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. Já pensou, irmão, você saindo, tomar um banho de loja espiritual? Você está com o corpo glorificado, está com os seus presentes, as suas retribuições pelos trabalhos prestados, e agora Cristo marchando na frente e você atrás, e as portas fechadas, e a igreja como um coral só gritando: levantai-vos, ó portais eternas, porque vai entrar o Rei da Glória. A Bíblia diz que os céus são vigiados por querubins. Eles ficam como sentinela nas entradas celestiais. E esses querubins vão começar a gritar e a dizer: mas quem é este, o Rei da Glória? E a igreja dirá: é o Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus. Será um momento crucial na nossa vida. É o momento mais esperado. Eu volto um pouquinho atrás aqui para o tribunal de Cristo. Tem algo que está no meu coração, eu não prego, eu não ensino isso, e não é para ninguém prender aqui, pastor, senão começar a falar aqui, isso aqui. Mas eu penso que no tribunal de Cristo ali, eu vou conhecer os irmãos. Eu particularmente, não diz na Bíblia, mas eu penso que eu vou poder. A Bíblia diz que, 1 Tessalonicenses capítulo 4, diz que nós estaremos escondidos numa nuvem, não é do céu do céu. Porque nós vamos, o tribunal de Cristo vai ser oculto do mundo. Quem estiver na terra não vai ver a igreja. E eu creio que também a igreja não vai ver isso aqui. E nem vamos lembrar das pessoas que foram, inimigos nossos, ou talvez até de algum parente que não chegou lá. Eu creio que nós vamos só lembrar daquele ambiente espiritual que vamos estar ali. E eu talvez olharei para a face do irmão e dizer: eu já te vi em algum lugar. Quem sabe Deus vai te dar essa oportunidade de dizer. Eu sempre prego. Com meus 9 anos, eu perdi minha mãe. Eu sempre digo isso. Eu estava com 9 anos de idade
minha mãe com 26 anos de idade, quando ela deu um derrame cerebral e faleceu. Mas antes mesmo dela morrer, meu pai era separado, quando então eu ia ver ela, mas ela estava com problemas psíquicos, e minha avó dizia para ela: você conhece esse menino? Aí ela dizia que não me conhecia, mas aí eu chorava muito. 9 anos de idade, minha mãe não me conhece, aí eu chorava bastante. Mas minha avó dizia: sua mãe nunca errou o caminho do céu, da igreja. Todo dia, quando dava 6 horas mais ou menos, eu começava a bater na minha avó e dizia: ô mãe, vamos para a igreja. Eu tenho esperança que eu vou ver ela naquele dia sã e salva. Quantos têm essa esperança? Pode dizer amém? Quantos seus antequeridos que já partiram no Senhor, que você tem saudade? Eu tenho saudade de muita gente. Tem amigos de coração que eu perdi aqui, cristão. Mas eu espero que as promessas do Senhor, na palavra do Senhor, eu possa ter. De maneira que Paulo ele disse: olha, se o homem, se foi na carne, ou não sei, se no espírito, não sei, mas viu coisas inefáveis. Isso quer dizer que tudo que eu e você vamos ver é o que você nunca viu. Eu não sei se tem irmãos aqui que tem dom de revelação. Se você tem dom de revelação, isso é um cafezinho pequeno que você vai ver lá. Se você já viu o céu de alguma maneira, é café pequeno do que o Senhor vai te revelar naquele grande dia. Você vai andar no céu, para baixo, para cima, louvando e bendizendo o nome do Senhor para sempre. Aleluia! Até que, quando depois da grande tribulação, estabeleceu o reino milenar, o reino teocrático de Deus aqui na terra, e o Senhor, nós não vamos receber mais um corpo como este, mas nós vamos ter a liberdade de visitar Jerusalém, onde Cristo estará sentado no trono, como se fosse um anjo. Claro que muitos estarão aqui com o corpo físico, porque quem enfrentou a grande tribulação e não morreu, entrará no milênio com este corpo. Mas aqueles que foram arrebatados e já estão com o corpo de glória, virá a esta terra, glorificará o Senhor na terra, e subirá ao céu diante do trono e dirá diante do trono do Senhor que Ele é santo, santo, santo. E quem tem essa esperança possa glorificar o Senhor para sempre. Graças a Deus. Amém, irmãos? Que Deus nessa noite possa abençoar a igreja. Não perca a esperança. O Senhor tem algo tremendo para entregar nas mãos de cada um de nós. Estamos vivendo um momento muito crítico na política, no problema social, problemas morais. Está crítico em todas as áreas. Estamos como sal na panela, mas você dá o seu sabor, diante desse mundo, porque Deus, através de você, fará muitas coisas ainda neste mundo. Deus tem muita alma, Deus tem muitas vidas ainda para trazer para a sua presença, através de mim e através de você. Posso dizer amém?